Pensar virou crime disfarçado de tendência. Você também sente que o mundo está enlouquecendo? Jung já previa esse colapso da razão. E a cura começa por você. Imagine o som agudo de uma sirene urbana cortando o silêncio da madrugada. Lá fora, o caos se disfarça de normalidade. Dentro de cada tela acesa, uma guerra invisível acontece. Opiniões gritam, certezas frágeis se multiplicam, e a lucidez parece ter sido exilada. Vivemos tempos em que sentir muito vale mais do que pensar bem, e onde gritar mais alto substitui compreender mais fundo. A razão, antes guia da civilização, agora é zombada como fraqueza. Emoções impulsivas são romantizadas, julgamentos rasos viralizados, a irracionalidade virou moda, e poucos percebem o preço. Mas algo em você ainda resiste. Uma inquietação silenciosa, uma pergunta não respondida. Será que estou perdendo minha lucidez? Ou sou um dos poucos tentando preservá-la? Jung, o profundo observador da alma humana, viu esse tempo chegar. Ele alertou. Quando a consciência coletiva se distancia do autoconhecimento, abrimos as portas para as forças mais primitivas da psique, e o que parecia só exagero emocional vira epidemia de inconsciência. E se hoje fosse o início dessa mudança? Vivemos em uma época onde o excesso de informação nos desconecta do essencial. Sabemos de tudo, mas entendemos pouco. Temos acesso instantâneo a qualquer dado, mas perdemos a profundidade do silêncio interior. A irracionalidade que hoje se disfarça de autenticidade não é um fenômeno novo, é um velho conhecido da psique, agora vestido com as roupas da era digital. Jung já alertava. Quando o indivíduo deixa de se conhecer, a massa o engole. Ele dizia que todo ser humano é um campo de batalha entre consciência e inconsciente. E quando o autoconhecimento não é cultivado, somos tomados por ideias, emoções e comportamentos que acreditamos serem nossos, mas que, na verdade, são apenas repetições do coletivo. Há uma frase de Jung que ecoa com urgência nos dias de hoje. Onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, o amor está ausente. Vivemos em tempos onde o poder da opinião, da visibilidade e do ego se sobrepõem à escuta, à dúvida e à sabedoria interior. Essa é a tragédia silenciosa do nosso tempo. A sociedade se apaixonou pela performance emocional e esqueceu o valor do discernimento. Mas há uma saída. Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é, não quem o mundo espera que ele seja. Visualize uma árvore crescendo em meio ao concreto. Essa é a alma consciente tentando emergir no meio da histeria coletiva. E ela só floresce quando temos coragem de pensar por conta própria. A neurociência moderna confirma o que Jung intuía há décadas. Quando agimos sob impulsos irracionais e emoções intensas, regiões primitivas do cérebro assumem o comando, como a amígdala e o sistema límbico. São estruturas responsáveis por reações instintivas, rápidas, mas nem sempre inteligentes. Em estados de agitação coletiva ou emocional, o córtex pré-frontal, área da razão, do planejamento, da empatia, é literalmente desligado. Ou seja, quanto mais dominados estamos por reações, menos livres nos tornamos. É isso que estamos vendo, uma sociedade regida pelo emocional desregulado. O medo, a raiva e a necessidade de pertencimento movem decisões, comportamentos e até valores. O algoritmo das redes sociais potencializa isso ao premiar aquilo que gera choque, não reflexão. A ciência aponta: o cérebro em estado constante de alerta se torna viciado em dopamina rápida. Likes, polêmicas e indignações se tornam doses diárias de fuga. Jung chamava isso de posse psíquica, quando o indivíduo é tomado por uma força inconsciente que o faz agir como se fosse outra pessoa. É como se o coletivo falasse mais alto do que o eu verdadeiro. A psicologia profunda nos alerta. Quando a irracionalidade vira norma, não estamos apenas em crise cultural, estamos em crise de consciência. Mas isso é apenas a superfície. Você acorda, o celular vibra. Em segundos a mente é invadida por notícias, opiniões, cobranças, promessas de felicidade instantânea e mensagens que te dizem como pensar, sentir, viver. Antes mesmo de se dar conta,
Você já está reagindo, indignado com algo que nem viu direito, comparando-se com alguém que não conhece, validando ideias que não teve tempo de refletir. E assim, dia após dia, sua consciência vai sendo anestesiada. É assim que a irracionalidade se infiltra, não como algo monstruoso, mas como uma névoa sutil que te impede de enxergar com clareza. A vida vira reação, e o silêncio interior, uma ameaça. Nas conversas cotidianas, percebe-se uma inversão. Questionar é ofensa, pensar é arrogância, e buscar profundidade é motivo de estranhamento. Tudo precisa ser simples, rápido, digerível. O pensamento complexo foi trocado por slogans emocionais, e o mundo, em sua pressa, se esqueceu da alma. Jung via com espanto o surgimento das massas dominadas por ideologias, modas e impulsos inconscientes. Para ele, quando a consciência individual enfraquece, o inconsciente coletivo, com todos os seus medos, sombras e instintos reprimidos, toma o controle. O ser humano deixa de ser alguém com alma para se tornar um reflexo do ambiente. Pergunte a si mesmo: quantas das suas opiniões são realmente suas? Quantos dos seus desejos nasceram de um silêncio interno e não de uma imposição externa? Nos relacionamentos, essa mesma lógica se repete. Criamos laços baseados em projeções, idealizações, impulsos emocionais. Nos apaixonamos por fantasmas criados pela nossa carência e depois culpamos o outro por não corresponder. A irracionalidade nas emoções é romantizada. O ciúme é chamado de prova de amor. O controle vira cuidado. E a dependência afetiva, um tipo de intensidade. A verdade é que muitos não amam, apenas reagem. Reagem à solidão, ao medo da rejeição, à necessidade de serem vistos. E nisso se perdem de si. Jung já dizia: aquilo a que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Mas a aceitação exige consciência, e consciência exige pausa. Pense em quantas vezes você quis apenas ser aceito, mesmo sabendo que estava se afastando de si. Quantas vezes defendeu algo só para não confrontar um grupo? Quantas vezes fingiu concordar, sentir, amar, só para pertencer? Nesse ritmo, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Perdemos a familiaridade com o próprio mundo interno. E sem essa conexão, qualquer barulho externo nos domina. A vida vira uma sequência de máscaras, papéis, auto-engano, mas há um instante, às vezes silencioso, às vezes desesperado, em que algo dentro de nós diz basta. Um desconforto, um vazio, uma pergunta que não se cala. Isso é tudo? É aí que a jornada começa de verdade. Não para fora, mas para dentro. É quando a dor deixa de ser apenas sofrimento e se torna sinal. É quando a crise se revela como um convite. Há algo mais profundo por trás dessa sensação. Antes mesmo de sabermos falar, já estávamos sendo moldados. Cada olhar que recebemos, cada silêncio, cada gesto de aprovação ou rejeição foi registrado na arquitetura invisível da nossa psique. Crescemos aprendendo a agradar, a calar, a nos adaptar. E, pouco a pouco, deixamos de ser para pertencer. O mundo nos ensinou que pensar diferente é perigoso, que sentir demais é fraqueza, que questionar é rebeldia e que obedecer é virtude. Essa herança não é feita apenas de palavras ditas, mas de emoções não expressas, de verdades sufocadas. Está presente nas famílias onde não se fala de dor, nas escolas onde o erro é punido, nas religiões onde a dúvida é pecado. Aprendemos que mostrar o que sentimos é arriscado, que ser verdadeiro é ser vulnerável demais. E assim, fomos nos vestindo com camadas de proteção, que depois chamamos de personalidade. Jung chamava isso de construção da persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Ela é necessária no início da vida, mas torna-se um cárcere quando confundida com o eu verdadeiro. Muitos de nós vivem presos nesse personagem, eficientes, educados, até bem-sucedidos, mas internamente exaustos, desconectados, inquietos. Nossa cultura reforça essa prisão. Desde cedo, somos bombardeados com padrões do que é ser alguém. O corpo ideal, a carreira ideal, o relacionamento ideal. E mesmo que algo dentro de nós resista, é difícil escapar, porque essa herança não está apenas fora,
Ela vive dentro. É o pai que mora na sua autocobrança. É a mãe que ecoa na sua culpa. É o professor que se esconde na sua insegurança. São vozes antigas que sussurram todos os dias. Não pense demais, não sinta demais, apenas se encaixe. Mas o preço do encaixe é alto. Perdemos o frescor da autenticidade. Perdemos a ousadia do pensamento livre. E, acima de tudo, perdemos o contato com o próprio inconsciente. Esse vasto oceano de símbolos, imagens e verdades esquecidas. Jung dedicou sua vida a explorar esse território oculto. Ele entendia que a irracionalidade coletiva nasce do inconsciente individual não olhado. E quanto mais reprimimos nossos impulsos, nossas emoções, nossos questionamentos, mais eles retornam, não como sabedoria, mas como distorção. É por isso que hoje vemos ideias absurdas sendo defendidas com fúria, pessoas idolatrando mentiras com paixão, grupos inteiros sendo tomados por delírios coletivos. Não é loucura no sentido clínico, é inconsciência em sua forma mais pura. A verdade é que carregamos uma herança emocional não resolvida. E enquanto ela não for olhada com honestidade, seguiremos repetindo padrões antigos com roupas novas. A irracionalidade moderna é só a atualização de traumas antigos que nunca foram curados. Jung dizia: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. A herança inconsciente não é uma sentença, é um convite. Um chamado para mergulhar fundo, para resgatar partes esquecidas, para dar nome ao que sempre foi silenciado. É nesse mergulho que começamos a nos libertar. Quando reconhecemos a voz do pai crítico, podemos escolher não ouvi-la. Quando percebemos que o medo de pensar diferente vem de uma infância de punições, podemos abrir espaço para a coragem. Quando entendemos que o desejo de agradar é, na verdade, um medo de abandono antigo, podemos finalmente dizer não, sem culpa. E assim, começamos a nos aproximar daquilo que é verdadeiramente nosso, não herdado, não imposto, não copiado, mas vivido, sentido, pensado a partir de dentro. A irracionalidade que domina o mundo não será vencida com gritos nem com razão pura. Ela será dissolvida quando cada um de nós tiver a coragem de fazer esse trabalho silencioso e profundo, voltar-se para si, reconhecer sua história e transformar a dor herdada em consciência viva. Mudar exige coragem, mas antes dela exige confronto. E poucos estão dispostos a olhar para si com tamanha honestidade. Existe um tipo de dor que conhecemos bem, a dor da repetição. A mesma angústia, os mesmos ciclos, os mesmos conflitos. E mesmo assim, permanecemos ali, porque o familiar, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. A irracionalidade coletiva não se sustenta apenas por desinformação. Ela se apoia na resistência interna de cada um de nós. Porque pensar por si mesmo é romper com tudo o que nos protegeu até aqui. É sair do rebanho emocional e encarar o abismo de ser alguém inteiro. Jung chamava isso de processo de individuação e advertia: ele não é confortável, é exigente, profundo, solitário em muitos momentos. Porque não se trata de se tornar algo novo, mas de abrir mão da mentira que fomos acostumados a acreditar sobre quem somos. A zona de conforto não é feita apenas de hábitos, ela é feita de identidades frágeis. Muitas vezes, resistimos à mudança não por preguiça, mas por medo de deixar de ser quem nos disseram que éramos. E quando essa ideia se rompe, sentimos o vazio. Veja, por exemplo, alguém que sempre foi visto como o forte, o inteligente, o que resolve tudo. Esse papel foi construído desde cedo, reforçado pelas circunstâncias. Mas o preço é alto. Não poder demonstrar fragilidade, não poder errar, não poder parar. Quando a vida exige mudança, esse personagem se agarra ao velho script. Porque admitir que precisa de ajuda seria trair o papel. Esse é o dilema da mudança real. Ela pede que morra algo dentro de nós. Uma imagem, uma narrativa, uma ilusão. E morrer dói. Ainda mais quando essa parte sustentou nossa autoestima por anos. É por isso que muitos preferem a irracionalidade confortável à lucidez transformadora. Mas há um momento em que o peso de manter a máscara se torna insuportável.
A ansiedade aumenta, o corpo grita, os relacionamentos desabam, e tudo aquilo que mantinha a estrutura começa a ruir. Jung chamava isso de crise iniciática, o colapso do velho para o nascimento do novo. Não é destruição, é abertura. Mesmo assim, resistimos, racionalizamos, culpamos os outros, buscamos distrações. Porque olhar para dentro é perigoso. Pode nos fazer questionar o casamento, a carreira, as amizades, a fé. Pode virar a vida do avesso. Mas no fundo, sabemos, o que está em jogo não é perder tudo. É finalmente encontrar algo real. Você já sentiu isso? Um incômodo que não se explica. Uma tristeza que não tem causa clara. Uma inquietação que insiste em voltar. Talvez não seja um problema. Talvez seja um chamado. A resistência interna não é um obstáculo moral. É um mecanismo de proteção. Mas chega um ponto em que ela deixa de nos proteger e começa a nos paralisar. Jung dizia que o medo de mudar está profundamente ligado ao medo de ver a sombra, aquilo que escondemos até de nós mesmos. E a sombra não é apenas o mal em nós, ela também é o potencial reprimido, o desejo silenciado, a verdade que nunca dissemos. Tocar isso pode parecer perigoso, mas é exatamente o que nos liberta. O mundo está em colapso emocional porque os indivíduos estão em colapso interior. Não é possível sustentar uma sociedade lúcida com pessoas que têm medo de pensar por si mesmas. O despertar coletivo começa com a decisão individual de atravessar esse medo, de se permitir não saber, não ter certeza, não agradar. A verdadeira mudança não vem de fora. Não será um novo livro, um novo guru, uma nova moda que vai transformá-lo. A mudança começa quando, mesmo com medo, você decide dar um passo em direção a si mesmo. E esse passo é sempre silencioso, invisível aos olhos do mundo, mas sentido profundamente por dentro. Dentro de cada ser humano, há dois personagens em constante tensão. Um é o eu social, aquele que aprendeu as regras, que busca aceitação, que sabe o que dizer, como se portar, o que esconder. Esse eu é moldado desde a infância para se adaptar, para caber, para sobreviver. O outro é o eu essencial, silencioso, profundo, intuitivo. Ele sabe o que você ama, o que você teme, o que te cura e o que te fere. Ele não busca agradar, busca a verdade. Durante anos, esses dois eus convivem em harmonia aparente. O social protege, organiza, conquista. O essencial observa, espera. Mas chega um momento em que o conflito se torna inevitável, porque o eu social começa a sufocar. As palavras perdem sabor, as relações perdem sentido. O trabalho, antes sonhado, se torna prisão. E o essencial começa a gritar, não com voz, mas com sintomas. Ansiedade, desmotivação, exaustão, tristeza sem causa. É o invisível pedindo para ser visto. Jung chamou esse ponto de ruptura de início do processo de individuação. Um caminho árduo, mas necessário, no qual o indivíduo precisa deixar de ser o que esperam dele para se tornar quem ele realmente é. E isso exige um enfrentamento entre a máscara e o rosto, entre a obediência e a autenticidade. Esse conflito não é fácil e, na maioria das vezes, não é visível para quem está de fora, porque o eu social continua funcionando, continua sorrindo, entregando, interagindo. Mas por dentro, algo se parte. Como uma roupa apertada demais que já não serve. Como um papel que você decorou tão bem, e esqueceu onde termina o texto e começa a sua verdade. E é nesse momento que o mito entra. Jung via os mitos como mapas simbólicos da psique humana. E entre todos os mitos que abordam esse conflito, talvez nenhum seja tão preciso quanto o de Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses para entregá-lo aos humanos. O fogo do conhecimento, da consciência, da autonomia. E foi punido por isso, condenado a ter seu fígado devorado todos os dias por uma águia, sem jamais morrer. Esse sofrimento eterno simboliza o preço de quem ousa se iluminar, de quem escolhe sair da ignorância confortável e abraçar a consciência com toda a sua dor, sua responsabilidade, sua solidão. Da mesma forma, quando alguém decide viver a partir do eu essencial, sente-se punido. Perde amigos, perde o rumo, perde certezas. É julgado por ser intenso demais,
complicado demais, diferente demais. Mas como prometeu, essa pessoa acende em si uma chama que jamais se apaga. Uma luz que revela não apenas o que somos, mas também o que o mundo se recusa a ver. O conflito entre o eu social e o eu essencial não é um erro. É o início do despertar. Mas muitos, ao sentir essa tensão, recuam, buscam fórmulas, voltam para o conhecido, se anestesiam com distrações, porque viver a partir da essência exige perdas, exige silêncio, exige coragem para desapontar. Mas há um segredo: quanto mais você alimenta o eu social, mais vazio se sente, porque está vivendo a vida que esperam, e não a vida que pulsa em você. Quanto mais você agrada, mais distante fica de si, até que um dia o preço se torna alto demais. É nesse ponto que algo dentro de você diz: não dá mais. E não é uma revolta, é um cansaço sagrado, um tipo de exaustão que não se resolve com férias, com mudanças externas, com novos planos. É o corpo e a alma dizendo juntos: chega de viver no piloto automático. Você já sentiu isso? Essa ruptura não é fracasso, é o primeiro passo da reconstrução. O eu essencial não chega com alarde, ele se aproxima como brisa, como intuição, como uma lembrança de quem você era antes de ser moldado. E quando você começa a escutá-lo, algo se acalma, porque mesmo diante das perdas, começa a surgir uma paz que você nunca sentiu antes. A paz de não precisar mais fingir, mas essa paz cobra o preço da verdade. E verdade não combina com consenso, não combina com curtidas, não combina com superficialidade. Verdade é incômoda, é transformadora, e por isso mesmo é tão rara. Jung acreditava que a grande missão da vida não é agradar, nem vencer, nem conquistar, mas tornar-se quem se é. E esse tornar-se é um processo contínuo de morrer e renascer, de desapegar-se do personagem para habitar a alma. Você não precisa destruir o eu social. Ele tem sua função. Ele organiza, comunica, estrutura, mas ele não pode ser o comandante. Ele precisa servir ao eu essencial. E essa inversão de hierarquia muda tudo. Você passa a falar com mais verdade, a escolher com mais presença, a amar com mais liberdade. Mas o mundo não está preparado para quem vive a partir da essência, porque pessoas assim não se deixam manipular, não seguem a manada, não reagem por impulso, elas incomodam, elas refletem, e por isso mesmo são o antídoto vivo contra a irracionalidade que se espalha. E é nesse momento que a verdade começa a se revelar. Era uma tarde comum. O céu estava cinza, sem drama, apenas um silêncio abafado no ar. No trânsito, buzinas, no celular, notificações, no peito, uma angústia sem nome. Tudo ao redor seguia funcionando. O trabalho, as obrigações, os compromissos, mas algo dentro havia parado, como se uma engrenagem tivesse se partido sem aviso. E ali, naquele instante sem plateia, aconteceu o colapso. O colapso não é sempre barulhento. Às vezes, ele vem como um olhar perdido no espelho, outras como uma crise de choro inexplicável no meio da madrugada, ou ainda como um cansaço que o sono não cura. É o corpo tentando avisar que a alma está sufocada. Você já sentiu isso? A pele arrepia sem motivo, o ar parece mais denso, o cheiro familiar da casa já não conforta, o toque de uma mão querida já não alcança, o café da manhã tem gosto de nada, os sons se embaralham, as cores perdem força, o mundo parece o mesmo, mas você não é mais o mesmo. Essa é a ruptura, e ela não avisa quando vai chegar. Jung sabia que o colapso não é o fim, é o início do processo. É quando a máscara racha e o que há por trás começa a emergir. É um parto, doloroso, sangrento, mas inevitável. Muitos tentam colar a máscara de volta, fingem que está tudo bem, retornam à rotina, ao papel, ao disfarce, mas algo já foi visto, e o que foi visto não pode mais ser ignorado. Nesse momento, há duas forças em conflito. Uma quer correr, anestesiar, distrair-se. A outra quer mergulhar, encarar, transformar. O ego quer estabilidade, a alma quer verdade. O ponto de ruptura é o limiar entre os dois mundos. Você sente medo, sim, mas também sente algo novo, um chamado. Ele não é claro, nem suave. É um impulso surdo, um sussurro intenso,
como se algo dentro de você dissesse, vai, mesmo sem entender. É aqui que muitos recuam, porque o velho ainda oferece conforto. Os amigos que não te enxergam continuam disponíveis. A carreira que não te preenche ainda paga as contas. Os padrões ainda funcionam, mesmo que à custa de você. Mas há quem aceite o chamado. E então, tudo muda. Começa uma fase estranha onde nada faz sentido. As perguntas vêm em enxurradas. O que estou fazendo com a minha vida? Quem sou eu sem tudo isso? Para onde estou indo? As respostas não aparecem. Só o silêncio. E o silêncio, no início, assusta. Você começa a perceber que não conhece a si mesmo, que suas decisões foram tomadas mais por medo do que por desejo, que suas conquistas foram impulsionadas mais pela necessidade de aprovação do que por paixão. E essa constatação fere, mas também liberta. Jung dizia que o encontro com a própria alma é o momento mais perigoso da vida, porque nesse encontro, todas as mentiras vêm à tona. A persona se desfaz. A sombra aparece. E não há mais como fugir. O corpo acompanha esse processo. O apetite muda. O sono se altera. A respiração fica curta. As dores se multiplicam, porque o corpo é o espelho da alma. E quando ela se move, ele reage. Nesse estágio, muitos pensam que estão enlouquecendo. Mas não estão. Estão, na verdade, se desprogramando. Saindo de um modo automático, mecânico, socialmente aceito, para entrar em contato com uma parte viva, pulsante, instintiva, esquecida. É como se uma névoa começasse a se dissipar. Aos poucos, você começa a enxergar com mais nitidez. Não o mundo, mas a si mesmo. Percebe o quanto se traiu para ser amado. O quanto se calou para ser aceito. O quanto se esforçou para se encaixar em lugares que nunca foram seus. Essa clareza dói, mas também cura. Você já se pegou chorando por algo que nem sabia que doía? Ou sorrindo ao lembrar de algo que achava ter esquecido? Isso é a alma voltando a ocupar espaço. E ela traz consigo tudo o que ficou reprimido. As paixões esquecidas, os sonhos abandonados, os gritos calados. O ponto de ruptura é, portanto, uma bênção disfarçada. É o colapso do falso para o nascimento do real. Mas ele exige entrega. Não se atravessa esse portal carregando bagagens inúteis. É preciso desapegar de crenças, personagens, narrativas. É preciso abrir mão de certezas para acessar a sabedoria. Jung comparava esse processo à jornada do herói. O herói não é aquele que vence o dragão, mas aquele que entra na caverna, que encara o monstro interior, que volta ao mundo, não com troféus, mas com consciência. Esse é o desafio de quem chega à ruptura. Não se perder no desespero, mas usá-lo como trampolim. Não negar a dor, mas escutá-la, porque toda dor tem uma mensagem. E quando você escuta, algo dentro de você se reorganiza. O mundo continua o mesmo, mas você já não responde da mesma forma. Já não aceita migalhas, já não repete mentiras, já não se trai para agradar. Esse é o início de uma nova vida. Uma vida que não se sustenta em aplausos, mas em presença. Que não se mede em likes, mas em paz interior. Que não se constrói com máscaras, mas com inteireza. É no ponto de ruptura que a alma encontra espaço. E quando isso acontece, nada jamais será como antes. Depois do colapso, algo começa a emergir. Não é luz, pelo menos não de imediato. É sombra. Aquilo que você evitou, reprimiu, negou, agora te encara. E não há para onde fugir. A sombra, segundo Jung, é o conjunto de tudo o que somos e não queremos ver. Nossos medos, invejas, desejos escondidos, rancores, vergonhas. Tudo o que enterramos para manter a imagem aceitável de nós mesmos. Mas a sombra não desaparece por estar no escuro. Ela se fortalece. Ela age nas entrelinhas. E quanto mais negamos sua existência, mais ela comanda nossa vida por trás do palco. Jung alertava: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. O encontro com a sombra é desconcertante. Você começa a perceber o quanto projetou nos outros aquilo que não aceitava em si. Criticou no outro o que secretamente desejava. Julgou comportamentos que, em silêncio, praticava. É duro admitir, mas é nesse reconhecimento que a cura começa. Você vê, por exemplo,
que aquele ciúme que sempre justificou como cuidado era, na verdade, medo de abandono, que aquela arrogância que usava como armadura era só insegurança mal resolvida, que a raiva constante era apenas tristeza disfarçada. A sombra desmonta as defesas e o ego resiste, mas quanto mais você olha com sinceridade, mais percebe. A sombra não é inimiga, ela é parte de você que foi deixada para trás, que grita por reintegração, e ignorá-la é perpetuar a divisão interna. É nesse momento que o julgamento cede lugar à compaixão. Você começa a entender suas falhas, não para justificá-las, mas para integrá-las. Começa a perdoar a si mesmo, a enxergar a criança ferida que aprendeu a se defender como podia. E com isso, o outro também muda de lugar. Você deixa de demonizar e começa a compreender. O trabalho com a sombra é como caminhar numa floresta escura com uma lanterna. Cada passo revela um pedaço do caminho. Você sente medo, mas também sente algo novo, potência, porque no meio do que parecia sujo, frágil, monstruoso, a verdade, a força, a autenticidade. Jung dizia que a sombra contém 90% de ouro puro, e esse ouro só é encontrado por quem se dispõe a descer, a abandonar a necessidade de parecer iluminado para, de fato, acender uma luz verdadeira, uma luz que nasce do contato com a escuridão, não da negação dela. A sociedade nos ensina a esconder a sombra, a disfarçá-la com positividade tóxica, com espiritualidade de vitrine, com comportamentos exemplares. Mas a alma sabe quando está mentindo e cobra. Cobra com ansiedade, com culpa, com doenças, com repetições dolorosas, porque a sombra ignorada encontra formas de se manifestar. Ao reconhecer sua sombra, você deixa de ser controlado por ela, passa a fazer escolhas mais conscientes, percebe os gatilhos antes que virem explosões, enxerga suas limitações com humildade, não com vergonha, e começa a se tornar alguém inteiro, não perfeito, mas verdadeiro. Esse é o ponto em que a jornada se torna real, quando você para de fugir de si, quando o que era feio começa a ganhar contornos de beleza, quando você entende que toda luz só existe porque houve escuridão. E se essa sombra fosse, na verdade, a chave que você procura, há um instante raro e silencioso em que tudo muda. Não é uma revelação mística, nem um milagre barulhento. É algo sutil, quase imperceptível. Um novo olhar sobre si mesmo. A sensação de que, pela primeira vez, você está em casa, dentro do próprio corpo, da própria história, da própria consciência. Esse é o despertar do eu interior. Depois de atravessar a sombra, depois de encarar as máscaras, depois de romper com o script herdado, algo se acende. Não uma luz externa, mas uma presença. Uma clareza que não precisa de palavras. Um saber que não vem de fora. Você percebe que o que procurava em livros, em relacionamentos, em títulos, sempre esteve aí, silencioso, paciente, esperando que você se lembrasse de si. Jung dizia que o eu, com E maiúsculo, é a totalidade da psique, é a integração entre o consciente e o inconsciente, é o centro organizador da alma. Diferente do ego, que é fragmentado, inseguro e defensivo, o eu é sereno. Ele não compete, ele não teme, ele simplesmente é. Esse despertar não apaga a dor, mas muda a forma como você a carrega. A tristeza continua existindo, mas agora é atravessada com dignidade. A dúvida continua surgindo, mas já não paralisa. O medo aparece, mas não comanda, porque você encontrou um centro, um ponto de apoio interno que não depende mais das marés externas. A neurociência confirma esse processo. Estudos mostram que práticas de introspecção, meditação e autoconhecimento reorganizam as redes neurais. A amígdala, responsável pelo medo, perde força. O córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação, ganha espaço. O cérebro se reorganiza, a mente se aquieta e o corpo começa a responder com mais equilíbrio. O despertar do eu interior é isso, uma reorganização, não apenas espiritual, mas física, emocional, psíquica. Você deixa de ser um amontoado de reações e passa a ser um campo de presença, um observador lúcido da própria experiência.
E então algo belo acontece. As decisões se tornam mais simples. Não porque tudo está resolvido, mas porque você já sabe o que não pode mais ignorar. Já sabe o que não cabe mais. Já sabe o que é mentira. E começa finalmente a escolher com o coração. As relações mudam. Não pela ausência de conflito, mas pela presença de verdade. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a escutar sem se anular. Aprende a amar sem se perder. Porque já não está buscando no outro o que só pode encontrar em si. O eu interior é, antes de tudo, uma reconexão. Uma lembrança de que você é inteiro, mesmo com suas partes quebradas. Que você é digno, mesmo com suas falhas. Que há algo em você que nunca deixou de ser puro, essencial, indestrutível. Esse é o início da verdadeira liberdade. Não a que se grita aos quatro ventos, mas a que se sussurra na alma. Eu sou. E isso basta. Feche os olhos, se puder. Respire. Agora imagine-se caminhando por uma floresta antiga. O chão úmido sob seus pés, o som distante de água correndo, o cheiro terroso da madeira molhada. A luz do sol penetra entre as folhas, mas não o suficiente para iluminar tudo. Há sombra, há silêncio, há um convite. Você caminha, sem saber ao certo para onde. Apenas sente que precisa seguir. A cada passo, algo dentro de você se desprega. A voz do mundo vai se apagando. As obrigações, as expectativas, os nomes que você carrega, todos vão ficando para trás. Você está entrando no território do inconsciente. As árvores se fecham. O caminho se estreita. E diante de você uma caverna, escura, misteriosa, intimidante. É o lugar que você sempre evitou. O lugar onde vivem suas perguntas sem resposta. Seus medos de infância, seus desejos calados. Você hesita, mas algo mais forte o empurra. É hora de entrar. Lá dentro não há luz, apenas você e seus ecos. A primeira coisa que encontra é um espelho antigo, embaçado. Ao se aproximar, vê um rosto familiar, mas mais jovem. Seu olhar infantil, medo e ternura ao mesmo tempo. A criança que você foi e que ainda habita em você. Ela segura um desenho. Nele, um sonho que você esqueceu. Um desejo puro antes de qualquer interferência. Você estende a mão. Ela sorri. Você continua. Mais adiante, uma sala cheia de vozes. São seus personagens. O que agrada a todos. O que não erra nunca. O que vive em alerta. Eles falam ao mesmo tempo. Te cobram, te acusam, te protegem. Você percebe o quanto esses eus te acompanharam, alguns te salvaram e outros te limitaram. Você agradece, mas decide seguir sem eles. O caminho leva a um lago subterrâneo. A água é escura, mas ao se aproximar, você vê reflexos, imagens do passado, momentos que ainda doem, palavras que você calou, decisões que não tomou, emoções que fingiu não sentir. Você se senta na margem e chora. Não um choro de desespero, mas um choro limpo, antigo. Um choro que lava. E aos poucos, a água começa a clarear. Você se vê refletido ali, não como alguém quebrado, mas como alguém que está voltando para si, inteiro, mesmo com as cicatrizes. A floresta interna é vasta. Você caminha por corredores de lembranças, abre portas trancadas, encontra símbolos esquecidos, um brinquedo da infância, uma carta não enviada, um cheiro que te transporta. Tudo isso mora em você. Nada se perdeu. Tudo ficou guardado, esperando esse retorno. Você encontra um livro em branco e entende. Agora é sua vez de escrever, não a partir do que esperam, mas a partir do que sente, do que acredita, do que é. De repente você chega a uma clareira. A luz invade o espaço, mas não é luz do sol. É uma luz que vem de dentro, do seu centro, do seu eu mais profundo. Você está em paz, porque não há mais necessidade de fingir, de lutar, de provar. Você apenas é. Você abre os olhos. Ainda está aqui, mas algo mudou. Essa viagem simbólica é uma metáfora, mas ela acontece, sim, a cada vez que você silencia o barulho do mundo e escuta o que há dentro, a cada vez que escolhe a verdade ao invés da performance, a cada vez que acolhe uma parte sua em vez de rejeitá-la. O inconsciente não é um inimigo, é um templo, um lugar de reconexão. E quando você o visita com coragem, volta diferente.
mais inteiro, mais leve, mais verdadeiro. Há algo em você que quer ser ouvido, algo que não se revela nas redes, nem nos papéis que você desempenha. Algo que só se mostra no escuro, no silêncio, no íntimo. E é esse algo que pode mudar tudo. Quando você entra em contato com o inconsciente, você deixa de reagir ao mundo como vítima e passa a interagir com ele como criador. Não no sentido de controle, mas de presença. Você começa a escolher o que antes era automático. Começa a responder com sabedoria ao que antes gerava impulso. Começa a viver com intenção. Essa jornada não tem fim, porque o inconsciente é infinito, mas cada mergulho revela uma parte nova, cada símbolo, um sentido oculto, cada dor, uma chave de acesso. Você pode repetir esse mergulho quantas vezes quiser. Basta fechar os olhos e escutar, basta aceitar o convite do desconhecido. A alma não se revela aos apressados, mas aos que se dispõem a caminhar no escuro, com coragem e humildade. E você? Você está disposto a continuar essa viagem para dentro? Há momentos na vida em que não são os fatos que nos mudam, mas as imagens que carregamos dentro. Uma metáfora certa, no instante certo, pode fazer mais pela alma do que 1000 conselhos. E Jung sabia disso. Ele dizia que o inconsciente fala por símbolos, por arquétipos, por histórias que atravessam culturas, tempos e línguas. São essas imagens vivas que nos curam. Pense na metáfora da borboleta. Antes de voar, ela precisa dissolver-se inteira dentro do casulo. Não é uma transformação leve, é uma morte. A lagarta deixa de existir. Tudo nela se desfaz. Não há controle nem garantia. Só um processo interno, inevitável, doloroso e sagrado. Assim é com a alma. Para que algo novo nasça, algo antigo precisa morrer. Outra imagem. O bambu. Ele passa anos crescendo para baixo, criando raízes invisíveis. Parece que nada acontece. Mas quando rompe o solo, cresce com velocidade impressionante. Crescer para dentro é o que ninguém vê, mas é o que sustenta tudo. No mundo da pressa, essa imagem nos convida à paciência com os próprios ciclos. E há ainda a imagem da casa interna. Você pode passar a vida decorando a fachada, os títulos, as conquistas, a aparência, mas um dia a alma exige que você entre. E quando entra, percebe cômodos trancados há décadas, salas escuras, quartos cheios de memórias. É preciso coragem para abrir cada porta, para limpar o que foi acumulado, para morar de verdade em si. Pense agora em uma ponte. Ela liga 2 mundos, o que você era e o que pode vir a ser. A travessia é solitária. Nem todos vão entender. Alguns vão tentar te puxar de volta. Outros vão rir da sua coragem. Mas você sabe, não há como desver o que foi visto. A ponte é o único caminho. E mesmo com medo você segue. Jung falava do herói de 1000 faces. Aquele que atravessa o mundo interno, enfrenta seus monstros e retorna transformado. Não para ser admirado, mas para servir. Quando você acessa sua verdade, você não se isola. Você volta ao mundo mais lúcido, mais amoroso, mais inteiro. A jornada não é egoísta, é expansiva. Quem toca sua profundidade transforma tudo ao redor. A alma também se revela na metáfora do fogo. Ele queima, sim, mas purifica, retira o excesso, ilumina. Aquilo que em você parecia descontrole pode ser potência. Aquilo que parecia raiva pode ser sede de justiça. Aquilo que parecia fragilidade pode ser sensibilidade. O fogo interior, quando não é negado, vira luz. Agora imagine o mar, às vezes calmo, às vezes tempestuoso, mas sempre em movimento. Você não é suas ondas, é a profundidade que as sustenta. Pode haver agitação na superfície, mas há silêncio lá embaixo. Há sabedoria que não grita. Há uma paz que não depende de estabilidade externa. Há um eixo, outra imagem poderosa, o espelho d'água. Ele não distorce, mas reflete com precisão. Quando você olha para dentro sem pressa, sem julgamento, o que vê é real. Não idealizado, não enfeitado. Real. E é nesse encontro com o real que nasce a verdadeira autoestima. Não aquela baseada em desempenho, mas na aceitação radical de tudo o que você é. Há também a imagem da semente, pequena, aparentemente insignificante, mas carregando em si a inteligência de uma floresta inteira.
Sua alma é assim. Dentro de você já existe o potencial mesmo que ainda não seja visível. Basta um solo fértil, feito de silêncio, escuta e presença. Outra metáfora, o farol. Ele não sai por aí tentando salvar barcos. Ele apenas permanece aceso. Quem está perdido, vê a luz e encontra o caminho. Você não precisa convencer ninguém. Basta viver sua verdade. E essa luz silenciosa tocará aqueles que estiverem prontos. Agora pense na serpente que troca de pele. O velho não se vai sem resistência. Trocar de pele dói, mas manter a antiga impede o crescimento. A vida exige atualizações internas. E o que um dia te protegeu, hoje pode estar te limitando. É preciso saber a hora de soltar. A alma também é como uma caverna cheia de tesouros. Mas os tesouros estão guardados atrás do medo. Jung dizia, o que você mais teme encontrar é exatamente o que você precisa. Não fuja. Entre. Lá está sua potência, sua intuição, sua criatividade, sua essência. E há a imagem do viajante. Não aquele que busca lugares novos, mas aquele que aprende a habitar a si mesmo. A cada passo ele recolhe fragmentos esquecidos. A cada encontro se reconhece mais. A jornada não tem mapa fixo, mas o caminho se revela a quem caminha com sinceridade. Por fim, a metáfora da luz e da sombra. Não há como separar uma da outra. Só quem conhece a própria escuridão pode acolher sua luz com humildade. A sombra não é falha, é profundidade. E a luz não é espetáculo, é consciência. Juntas elas formam o ser inteiro. Essas imagens não são apenas bonitas, elas são vivas, elas vibram no inconsciente, falam diretamente à alma, e em momentos de dúvida, elas permanecem, como âncoras, como bússolas, como lembranças do que você está se tornando. Qual dessas imagens ficará gravada em você para sempre? Após mergulhar nas camadas mais profundas do inconsciente, surge uma necessidade quase instintiva: integrar, levar o que foi revelado para o cotidiano, porque a transformação não se completa na experiência intensa, ela se consolida no simples. É quando a metáfora vira prática, a intuição vira ação, e o despertar se traduz em presença. Integrar é perceber que sua impaciência com o outro talvez seja uma impaciência consigo, que seu julgamento constante é um reflexo da rigidez interna, que sua busca por controle vem do medo de sentir, e ao identificar isso, não se punir, mas se acolher. No cotidiano, a integração se manifesta em gestos mínimos: respirar antes de reagir, ouvir de verdade antes de responder, dizer não com firmeza e sem culpa, pedir ajuda sem vergonha, estar inteiro em uma conversa, em vez de se esconder atrás do celular. Não é sobre mudar o mundo lá fora, é sobre mudar a forma como você o habita. Você começa a reconhecer os padrões antigos, não com raiva, mas com lucidez. Começa a perceber que certas conversas não precisam mais ser travadas, que certos lugares já não te cabem, que certas relações só existem por hábito. E nessa percepção surge liberdade. Mas essa liberdade não é eufórica. Ela é serena, não pede anúncio. Ela apenas se torna visível na forma como você caminha, fala, respira. Porque agora há coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. A alma não precisa de grandes revoluções externas, precisa de presença verdadeira nas pequenas coisas. Precisa de um corpo que a escute, de um coração que a obedeça, de uma mente que não a sabote. E assim, pouco a pouco, o que era interno se torna visível. O invisível ganha forma, o simbólico vira gesto, o inconsciente, consciência viva. Você pode começar hoje, ainda que com o menor dos passos. Agora respire fundo. Feche os olhos se quiser. Imagine que o mundo ao seu redor desacelera. O barulho cessa. As expectativas somem. Nada precisa ser resolvido agora. Só há você. Aqui, presente. Sinta a temperatura do ar na sua pele. Escute o som mais distante que conseguir perceber. Observe os pensamentos que vêm, mas não se prenda a eles. Apenas veja, como nuvens passando no céu da mente. Agora leve a atenção para o seu peito. Sinta o ritmo do coração. Ele não precisa de ordens para bater. Ele sabe, ele pulsa. Assim como sua alma também sabe o caminho.
mesmo quando sua mente duvida. Permita-se um instante de pausa, não para fugir, mas para repousar em si. Agora faça uma pergunta silenciosa. O que em mim está pronto para ser solto? Não espere uma resposta imediata. A alma responde em símbolos, em intuições, em gestos pequenos. Apenas ouça, respire mais uma vez. E quando estiver pronto, volte lentamente. O silêncio também fala. E às vezes, é ali que mora a verdade. Você retorna. Não é o mesmo de antes. Ainda que tudo ao redor pareça igual. Você anda pelas mesmas ruas, olha para os mesmos rostos, escuta os mesmos ruídos, mas algo em você se alterou. Como quem volta de uma longa viagem e já não se encaixa nas roupas antigas, você sente que algo precisa ser deixado para trás. Esse é o reencontro com a consciência. A consciência não grita. Ela não exige, não impõe. Ela sussurra. Sussurra nas escolhas que agora parecem incoerentes, nos desejos que mudaram de cor, nos lugares onde sua presença já não se sente inteira. É como voltar para casa depois de muito tempo fora. A estrutura é familiar, mas os móveis estão fora de lugar. As paredes pedem novas cores. A alma, novos gestos. Você não quer destruir a casa, mas precisa reformá-la. E isso leva tempo. Não há pressa no processo de consciência. Cada detalhe pede presença. Cada descoberta exige acolhimento. E, sobretudo, cada parte de você que foi rejeitada pede para ser reintegrada. Esse reencontro não é linear. Às vezes, você vai se pegar repetindo padrões antigos. Vai sentir raiva, vergonha, impaciência. E tudo bem, porque agora você vê. E ver é o primeiro passo para transformar. A consciência é esse estado em que tudo se torna mais vívido. Os encontros mais preciosos, o silêncio mais profundo, as palavras mais medidas. Você não quer mais viver no automático, não quer mais seguir fórmulas, não quer mais ser o que te ensinaram a ser, porque você encontrou algo que não se negocia, o seu centro. E ao encontrar esse centro, algo se estabiliza. Você pode errar sim, pode duvidar, recuar, cair, mas já sabe o caminho de volta, porque agora há um lar dentro de si. Esse lar não tem paredes fixas. Ele se expande conforme você se conhece. Ele te acompanha. Ele é você, inteiro, consciente, desperto. É o retorno para casa. E dessa vez você fica. Você chegou até aqui. E talvez nem perceba o quanto isso revela sobre sua coragem. Neste vídeo, percorremos a linha tênue entre o mundo externo em colapso e o mundo interno em reconstrução. Falamos sobre Jung, sobre irracionalidade, sobre o peso das máscaras e o chamado da alma. Exploramos a herança inconsciente que nos molda, os medos que nos paralisam e o ponto de ruptura que nos transforma. Entendemos que a irracionalidade tão presente hoje não é moda por acaso. É sintoma de uma sociedade desconectada de si. E como dizia Jung, a cura não virá de fora. Ela começa no indivíduo, no silêncio corajoso de quem decide olhar para dentro. A psicologia profunda nos ensina que a alma não se adapta a longos períodos de mentira, que o inconsciente tem sua própria linguagem e não suporta ser ignorado. E a neurociência confirma. Quanto mais nos afastamos da presença, mais nosso cérebro entra em modo de sobrevivência, reativo, ansioso, impulsivo. Mas o caminho de volta existe, e passa pela integração da sombra, pela escuta do eu interior, pela travessia simbólica que cada um precisa fazer em seu próprio tempo. A transformação não é mágica, nem rápida. Ela é feita de pequenas escolhas diárias, de atenção ao que sentimos, de coragem para dizer não, de humildade para pedir ajuda, de ternura ao olhar para as próprias feridas e de reverência pelo mistério que é ser humano. Talvez a maior descoberta desta jornada seja perceber que você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa apenas deixar de fingir. E ao fazer isso, uma paz nova se instala. Não a paz da perfeição, mas a paz de finalmente ser inteiro. Mas essa é só a preparação. Se tudo que você aprendeu até hoje sobre quem deveria ser fosse apenas uma construção, se todo o seu sofrimento atual não fosse um erro, mas um convite, e se aquilo que você mais teme em si mesmo for justamente o que mais precisa ser amado, vivemos tentando controlar, explicar, prever,
Mas há uma sabedoria mais antiga do que qualquer teoria. A do silêncio que observa, a da alma que sente, a da verdade que não precisa ser defendida, apenas reconhecida. Você pode seguir fugindo dos seus traumas, das suas dúvidas, da sua sombra. Pode continuar culpando o mundo, os outros, o passado. Ou pode agora, neste exato instante, fazer algo diferente. Parar. Parar de se julgar. Parar de se mutilar emocionalmente por não ter conseguido antes. Parar de tentar controlar o que é maior do que você. E começar, aos poucos, a escutar. Porque tudo o que você busca, sentido, paz, clareza, não está lá fora nem em outro alguém. Está no centro silencioso da sua consciência. E ele nunca deixou de estar acessível. Só estava soterrado pela pressa, pelo medo, pelo ruído. Então eu te pergunto, quem você seria se deixasse de fugir de si? Agora que você chegou até aqui, me diga, o que em você foi tocado por essas palavras? Talvez tenha sido uma lembrança esquecida, um incômodo antigo, uma vontade de mudança que você vinha adiando. Talvez tenha sido o reconhecimento de uma verdade que estava escondida, mas viva. Quero muito ler o que você sentiu. Não apenas o que você pensou, mas o que pulsou aí dentro, mesmo que ainda não tenha nome. Este espaço é mais do que um canal. É um lugar de encontro entre almas em processo, e quando você compartilha, você não apenas se expressa, você pode, sem saber, acender uma luz no caminho de alguém. Fale sobre o seu ponto de ruptura, sobre o que você viu na sua sombra, sobre o que despertou em você. Ou simplesmente diga, eu senti. Sua história, mesmo que incompleta, importa. Sua dor, mesmo que silenciosa, tem voz aqui. E sua transformação, mesmo que imperceptível agora, já começou. O comentário que você deixar pode ser o abraço que outra pessoa precisa. E pode ser também o primeiro passo da sua própria libertação. Talvez a maior beleza da jornada interior não esteja nas respostas encontradas, mas na dignidade de quem ousou fazer as perguntas certas. Você não precisa estar pronto. Não precisa ter certeza. Não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas estar disposto a não mais trair a própria alma. Há uma revolução silenciosa acontecendo. Não nas manchetes, não nas redes, mas dentro das pessoas que decidiram não mais viver no automático. Pessoas que cansaram da superfície, que não se contentam mais com o raso, que sentem que há algo mais, mesmo que ainda não saibam nomear o que é. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não está só. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar, hoje, é um ato de coragem, de rebeldia amorosa, de compromisso com o que é real. Você não precisa correr, a alma não tem pressa, mas não volte a dormir. Não retorne para o que te anestesiava. Não apague a chama que começou a se acender. Viva com inteireza, mesmo nas dúvidas, mesmo nos tropeços, porque cada passo dado com verdade, mesmo que trêmulo, é sagrado. Este é apenas o começo. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Como o silêncio pode curar aquilo que o ego tenta consertar com barulho. Até lá, que você caminhe com presença, que você habite sua própria alma e que nunca mais aceite ser menos do que inteiro.